do índice Bovespa, para que a gente possa ficar atento em alguns pontos aí no pregão de hoje, tá? Lembrando que essa análise não quer dizer que você deve entrar comprando ou vendendo o índice Bovespa ou algum ativo de Bovespa, nada a ver. É só uma opinião a respeito aqui do que é que pode acontecer hoje no Bovespa e alguns pontos para a gente monitorar e, quem sabe, aí auxiliar no nosso dia de operação, tá bom? Então, Ibovespa, pregão de ontem, subiu, uma alta de 1,5%, chegou num ponto de resistência, cá está esse ponto de resistência, fechou basicamente em cima, né? Não chegou a romper, ainda tem uma tendência indefinida. Eu comentei que quando o índice Bovespa rompeu justamente essa região que agora está funcionando com resistência, no qual eu mostrei, tá? Quando ele fez esse rompimento aqui, nesse pregão aqui, indefiniu a tendência, certo? Era uma tendência de alta e indefiniu a tendência. Então, ainda estamos nessa indefinição de tendência, tá certo? Um sinal positivo para acompanhar no pregão de hoje seria um fechamento acima dessa região aqui, ó, que a gente acabou de falar, ou seja, o Ibovespa fazendo isso aqui, ó, vai ser um sinal bom, sinal positivo, fechando acima de resistência, mas ainda não vai formar nenhuma tendência. Só iria formar a tendência de alta se superar aqui essa região de topo, que aí vai ser um sinal mais positivo, um sinal melhor, né? E aí a gente vai retomar aí a tendência de alta no curto prazo. Então, tem essa resistência aqui imediata para ficar de olho, que está situada aí na faixa dos 116, aliás, 114,017, 114 mil pontos, né? A média móvel aqui em 114 mil pontos também, então é bom fechar acima dessa região de 114 mil pontos hoje. Melhor ainda, fechando acima daqueles 115 mil pontos, 126 que a gente já havia comentado antes em algumas análises, que o Ibov, quando ele estava aqui, ó, quando ele estava aqui nesse pregão, ele tinha ido lá embaixo e fechou acima dessa região, era um sinal bom, mas tinha fechado abaixo dos 115.500. Enfim, fechando acima dos 114 mil pontos é o primeiro sinal positivo. Fechando acima dos 115, 126, 115 e 500 é um segundo sinal mais positivo ainda, que vai aumentar a probabilidade do Ibov vir romper esse topo aqui e, com isso, retomar sua tendência de alta. Então, esses são os pontos para a gente monitorar no pregão de hoje e também nos próximos pregões aí, com o decorrer da próxima semana, tá certo? Então, esse topo aqui está em 116.736, tá? Suporte. Observem que eu deixei aqui traçado no gráfico esse FIBO, que é o FIBO lá do gráfico mensal, que eu gosto de deixar aqui no meu gráfico é esse setinha, né? Eu não deixo o FIBO, eu deixei aqui só para mostrar para análise para você, né? Mas eu prefiro deixar essas setinhas aqui para eu identificar os pontos de retração lá do gráfico mensal. Então, observem, olha só que interessante que aconteceu no pregão de ontem. O pregão, ele foi lá embaixo, testou essa regiãozinha aqui de suporte, ó, chegou a testar aqui essa regiãozinha de suporte e ganhou pressão compradora, certo? Basicamente aí, fechando o pregão perto dessa resistência que a gente mencionou, tá? Só que o que é interessante é que essa pressão compradora é basicamente aqui em cima dessa região do FIBO, né? Que é dos 112 mil pontos. Tudo bem, ele foi um pouquinho lá embaixo, fechou outro suporte, mas abriu justamente nessa região do primeiro ponto de retração do gráfico mensal. Então, ganhou pressão compradora aí. Então, é uma região que as pessoas têm interesse em comprar, né? Enfim, é um ponto aí para se monitorar possibilidades de compra, caso venha testar novamente, né? Eu digo isso porque o Ibov representa uma média de vários ativos aí da Bolsa, né? Então, vários ativos possivelmente devem ter feito algo parecido disso, tá entendendo? Então, é bom monitorar isso aí nesses ativos. Enfim, tem esse ponto de retração, 112 mil pontos, tem essa região aqui de suporte no qual ele testou ontem, que está situado na faixa dos 110 mil pontos, 110.600, 110 mil pontos, tá? Tem essa região aí de suporte. Tem essa próxima região de FIBO aqui, que ele também já testou aqui nesse fundinho e ganhou essa pressão compradora, que é os 108 mil pontos também. E tem uma região que ainda não foi testada, que é a região dos 104 mil,
492. É esse terceiro ponto de retração no Fibonacci, que é muito próximo aí dessa região aqui de topo, ó, que é os 105.703. Então, é uma região dos 105.700, aqui, ó, dos 105.700 até aqui esses 104.900, 104.400 que diga, é uma região, caso o Ibov vá testar, que pode entrar pressão compradora. Então, ficar atento também a essa região. E não ficar desesperado se o Ibov começar a cair, aí, enfim, achar que vai acabar o mundo. Não existe isso, não. É avaliar como é que vai ser o comportamento aqui nesse suporte, se vai entrar pressão compradora ou não, tá certo? Que é uma região em que não foi testada. Inclusive, que eu já mencionei até, ó, que tem a média móvel de 200, que nesse momento está em 106.364, ou seja, o que, é que o Ibov poderia fazer, não o que ele vai fazer, tá? Mas o que, é que ele poderia fazer? Poderia vir, descer e chegar próximo aqui dessa região de 105 mil pontos, bater na média de 200, quem sabe, enfim, fazer um falso rompimento aqui desse suporte, tá? Então, essas são as possibilidades aí do índice Bovespa. Então, esse é o cenário mais negativo, tá? E o cenário mais positivo é aquele que eu falei logo no início da abertura, tá bom? Então é isso, vou colocar aqui rapidamente no gráfico semanal para a gente dar uma olhada como é que está aí o gráfico semanal, tá? Então veja que a gente teve uma sinalização de topo, né? Que foi justamente a perda daquele suporte que eu falei para vocês, que é os 113.370, né? 113.370, que é esse suporte aqui, ó. É esse suporte aqui, que foi quando a gente perdeu a tendência de alta. Ou seja, essa perda dessa tendência de alta foi esse topo descendente aqui do gráfico semanal, certo? Topo descendente do gráfico semanal, linha de tendência de baixa aqui do gráfico semanal, cenário baixista aqui no gráfico semanal, tá bom? E fez esse topo descendente, probabilidade maior de ter mais um movimento de baixa. Se vai ter, ninguém sabe. Então, monitorar justamente aqueles pontos que eu falei no pregão de hoje, fechar acima dos 114 mil pontos, acima dos 115, 126, acima dos 115.500, para diminuir essa expectativa de baixa que tem aqui pelo gráfico semanal, tá? Diminuir essa expectativa, tá bom? E outra coisa, a gente está aqui na tendência de baixa do gráfico semanal, está na tendência definida no curto prazo, mas se eu colocar aqui no gráfico mensal, ó, se eu colocar aqui no gráfico mensal, a gente está na tendência de alta, entendeu? A gente está na tendência de alta aqui, ó, topos e fundos ascendentes. Então, essa correção aqui que a gente está tendo agora no gráfico mensal, que é um gráfico mais de médio a longo prazo, é justamente essa tendência de baixa no gráfico semanal e esse vai e vem lá do gráfico diário, né, de curto prazo, né? Tendência de uma hora fica tendência de baixa, uma hora tendência de alta, uma hora tendência definida, enfim, o Ibov está meio para lá, meio para cá, enfim, está indefinido, né? Então, essa correção aqui do gráfico mensal é justamente isso, tá bom? Então é isso. Ficou um pouco longa aqui a nossa análise, que hoje é fechamento de semana. É bom a gente monitorar como é que vai fechar aqui a semana, né? E, como eu mencionei para vocês, monitorar aí o fechamento acima, primeiramente, dos 114 mil pontos, e depois dos 115, 126, tá certo? Inclusive, vai ser acima desse fundinho aqui, ó, do gráfico semanal, e vai diminuir um pouco mais aí essa expectativa de termos aí algumas semanas de baixa, tá bom? Então, é isso. Por hora, viés mais de baixo aí para o índice Bovespa, tendência definida no curto prazo, e é isso. Eu desejo a vocês aí um ótimo dia de negociação, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e até a próxima análise.